Então, a partir de agora, a gente está gravando. Esse é o nosso estudo de número 30. E que nós já nos reunimos aqui 30 dias. 30 vezes, né? Para estudar o Boa Nova. E hoje a gente vai ler o capítulo 20, Maria de Magdala. Um dos meus preferidos. Eu tenho 30 preferidos capítulos no Boa Nova. Ih, tá com uma... Vocês estão vendo uma faixa verde aqui em cima? Não, só que tá grande, não tá na tela inteira. Então, peraí, tem alguma coisa de errado. Deixa eu botar de novo. Peraí. Como é que tá agora? Agora sim. Agora ficou legal. Então, vamos lá. Então, vamos embora. Capítulo 20. Maria de Magdala. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia, entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Ouviu o mestre pregar e se tomou de admiração profunda por aquele ensinamento que ele estava trazendo ali para ela. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos. Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com um vinho de condenáveis alegrias. Era a vivência de Maria de Magdala, né? No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Não obstante ela vivesse no luxo, nas festas, né? Com bebidas, com comidas, né? O que para muitos representam, né? A felicidade, né? Para que é mais, né? Tem tudo. Ainda assim, ela sentiu o coração dela sedento, mas nem ela ainda sabia, né? Sedento de quê? Jovem e formosa, emancipara dos preconceitos férreos de sua raça. O que Humberto de Campos está dizendo aqui para gente? Gente, a mulher, na época, né, para os costumes da época de Jesus, ela era igualada aos animais, às crianças e aos objetos. Essa era a condição da mulher na sociedade daquela época, na sociedade judia daquela época. Para vocês terem uma noção, ela estava sob o comando do pai, ou ela estava sob o comando do marido. Se ela perdesse o pai e não se casasse, só por isso ela já era mal vista na sociedade, né? Então, ela, por exemplo, no templo, por exemplo, né? Não podia, em determinados locais não podia a mulher entrar, né? Não podia participar. Então, a condição da mulher ali era essa, reduzida praticamente a nada, né? A servir, submissa ao pai ou ao marido ou aos irmãos, né? E acabou. Só que aqui Humberto de Campos está dizendo para a gente, Maria de Magdala não suportou se submeter a essa condição e se emancipou. E aí, o que ela foi fazer, né? Não tinha como sobreviver nessa sociedade muito bonita, muito bela, acabou indo para essa vila principesca, né? O que Humberto de Campos traz para a gente, e viveu ali, né? Ela, uma judia, vivendo ali com os patrícios romanos, né? Ou seja, várias e várias situações que agravaram ainda mais a situação dela como mulher naquela sociedade. Jovem e formosa, emancipara dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara os caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores.
mas seu espírito tinha fome de amor. Não estava completo. Não estava ainda preenchido. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que a felicidade da vida lhe trazia agora um tédio mortal ao espírito sensível. Aquilo tudo que ela achava, né? E que muitos, né, achavam e acham até hoje, que representa a felicidade da vida, né? Agora, para ela, representava o tédio imortal e triste. As músicas voluptuosas não encontravam eco no seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes, ou seja, todo o luxo, né? Os enfeites romanos significavam, da sua habitação significava que uma casa luxuosa, né? Toda enfeitada, porque as casas eram simples, né? Ali naquela região. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Olha, começou a despertar. Decorrida uma noite de grandes meditações, depois de ouvir o mestre e sentir que alguma coisa tocou profundamente o seu coração, ela passou... Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do formoso banquete de Naim, né, depois de ouvir o mestre ser tocado por ele, ela passou uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete de Naim. Humberto de Campos traz para a gente aqui, nesse pequeno trecho, uma informação, né, que não tem nos evangelhos e que elucida para a gente uma passagem que está no Evangelho, mas que muitos, né, têm dúvidas até hoje. Que passagem é essa? A título de curiosidade, né? Porque a nossa intenção maior aqui é a gente extrair a substância moral, né, que vai trazer aos nossos corações o conforto, né, as mensagens que ajudam a gente a construir dentro dos nossos corações o entendimento do Cristo. Mas é interessante e importante algumas mensagens, algumas informações que Humberto de Campos traz para a gente. E que informação é essa? Decorrido uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim. Essa passagem que ele está falando aqui está lá no Evangelho de Lucas, e só está no Evangelho de Lucas, que tem como título, na Bíblia, na tradução do Haroldo, tá? Que é a tradução que eu estou aqui, tem como título, porque o título ele muda de acordo com a tradução da Bíblia, né? Porque o texto mesmo dos evangelhos, eles não têm título, tá? O título, cada tradutor coloca um título para facilitar o estudo, para facilitar o entendimento, mas o texto do evangelho, ele é escrito de uma forma só, seguido, tá? Não tem capítulo. Jesus na casa de Simão, o fariseu. Nessa passagem aqui, que eu não vou ler a passagem, porque ela tem 50 versículos, vai do versículo 36 ao versículo 50, eu não vou ler, mas eu vou explicar para vocês, e vocês vão se recordar que é uma passagem que fala que o fariseu, né, o Simão, o fariseu, convidou Jesus para almoçar na casa dele, né? E lá, estando Jesus, uma mulher chegou perto dele e começou a chorar nos seus pés, enxugou os seus pés com os seus cabelos e derramou, né, um perfume, né? Levou um vaso de alabastro com unguento, que era um perfume. Alguém não conhece essa passagem? Vou fazer a pergunta ao contrário. Alguém não conhece essa passagem da mulher que chora aos pés de Jesus, enxuga seus pés com os cabelos e derrama um unguento? Todo mundo conhece, né? Pois é. Só que lendo essa passagem no Evangelho, você não identifica que mulher é essa e nem onde Jesus está. E é isso que Humberto de Campos traz. Ele fala, antes do famoso banquete em Naim,
que é uma cidade, ele está aqui situando a passagem em Naim, onde ela está dizendo que essa mulher é a Maria Madalena, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados do seu afeto. Aqui cabe uma observação, né? Essa passagem, ela tem uma profundidade que, infelizmente, aqui a gente não consegue ler, porque o nosso objetivo é o texto do Bonhoeffer. Mas essa passagem do Evangelho, ela traz um ensinamento gigantesco. Por quê? Porque quando Jesus é convidado por esse fariseu, na verdade, ele quer humilhar Jesus, porque ele não faz nenhum dos atos, né, que um anfitrião faz quando ele convida alguém para a casa dele, que é justamente isso, que é oferecer uma bacia, Jesus vai falar aqui para ele, né? Ele não beija o convidado, que é Jesus, né? Era um ato, e ele não derruba o óleo, né? E ela não só faz isso tudo de uma forma muito simples e humilde, mas o que ela entrega para Jesus é o que ela tinha, materialmente falando, ali naquele momento, o que de mais precioso ela tinha, porque esse unguento, esse bálsamo perfumado do seu afeto, era o perfume que na época era uma relíquia, muito caro, e provavelmente era o que ela usava, né? Era para se perfumar, né? Para ficar bem apresentada ali para aqueles patrícios romanos. Então, já inicia nela ali um processo de libertação de tudo que representava a materialidade, luxo, né? É muito simbólico isso, muito bonito e muito profundo. Notou-se, então, né? Decorrido uma noite de grande meditação, ela ouviu o mestre falar, passou uma noite meditando sobre aquilo, né? Aqueles profundos ensinamentos que tocaram o coração dela. Antes desse banquete, ela tomou a barca, né? Que conduzia os pescadores a Cafarnaum. E foi para Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Por quê? Por essa condição dela, né, de mulher pecadora, que abandonou a família, que foi viver no luxo, uma judia que foi viver com os patrícios romanos. Mas ela superou tudo isso e foi procurar um mestre. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Olha, Simão aqui é Simão Pedro, aquele rude, cumpridor da lei, né? Ainda cheio de questões no seu coração. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras, né? Conterrâneos porque Magdala é ali perto de Cafarnaum, de Nazaré, né? Para todos, era ela uma mulher perdida e teria que encontrar lapidação na praça pública. Tem alguém que está com o microfone aberto. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Eu quero ver o mestre. Não importa o que eu vou passar. Não importa a humilhação que eu vou passar, eu quero ver o mestre. Jesus tratava a multidão com tamanho carinho. Não é possível que ele não vai me acolher. Se possível, desejaria... Esses são os pensamentos que ela estava carregando dentro dela. Ó. Ih, passei. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava. Sentir com os seus sentimentos sublimes. Olha o pensamento, eu não vou nem falar dessa mulher. Olha a elevação dos pensamentos desse espírito. Se necessário, saberia renunciar a tudo que lhe valiam as joias, as flores raras, o banquete suntuoso, e ao fim de tudo isso, conservava a sua sede de amor. Pensamento borbulhando, coração aflito, medo, né, do que, como iriam receber ela, por ser humilhada. Imagina, atravessando o lago, né, na balsa, com todos esses pensamentos e sentimentos fervilhando em seu coração. Mas ainda assim ela foi. Vamos ver o que aconteceu. Envolvida
Por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro. Umbral aqui é a passagem da porta, tá? É um umbral que a gente estuda muito no Espiritismo, não. Umbral é a passagem da porta. O umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu um grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Gente, imagina a emoção dela, né? Primeiro, ela está entrando na casa de Simão Pedro. Simão Pedro era conhecido em Cafarnaum, né, como um cumpridor das leis, né, um homem que na sua sociedade ele era tido como um homem que representava, né, um patriarca ali. E ela, sabendo, né, da condição dela, né, e de que todos ali também conheciam, como Humberto de Campos falou, seus conterrâneos, imagina o medo, né, e como o coração dessa mulher estava. Mas ela se entrega, né, e se abre para o mestre. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarevidência do céu e pode adivinhar como tenho vivido. Gente, olha, percebam como ela já tinha compreendido quem era Jesus, né? Claro, dentro de uma certa limitação dela, mas ela já havia enxergado Jesus um pouco além do que os demais haviam enxergado até aquele momento, né? Ela falou, eu sei que você pode enxergar o íntimo do nosso espírito, né? É o que ela está querendo dizer ali. E sei que você está vendo que eu sou uma filha do pecado. Eu sei que você já me conhece, né? E sabe que eu sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Abrindo seu coração ali para Jesus, né? Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. E ela continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Olha o peso, né? O peso do pecado nessa consciência, achando que Deus, né, não olharia para ela. Isso é o peso da culpa, que muitas vezes nós carregamos, né, e achamos, né, e podemos achar muitas vezes que Deus não olharia para a gente por um ou outro, né, pecado, ou erro, ou falha. É a ideia do Deus vingativo, né? Jesus traz para ela. O profeta Nazareno fitou-a enternecido. De novo, está aqui em cima. E percebendo, né, eu acho, profundezas do seu pensamento e respondeu bondoso. Aqui, nesse trecho, Humberto de Campos está mostrando para a gente que Jesus, né, fitou enternecido as profundezas do seu pensamento. Jesus penetrou no íntimo daquele espírito, como ele fez, né, e fazia com todos, e viu que aquele espírito imortal, não aquela mulher encarnada, né, mas aquele espírito imortal ali, estava com o coração verdadeiramente pronto para receber os ensinamentos do seu evangelho. Maria, levanta os olhos para os céus e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus e a boa nova do reino de Deus te abençoa as alegrias. Ele viu no íntimo dela que ela absorveu e penetrou dentro dela. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, o amor do nosso Pai? Não tem, né? Caminhe agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre bebendo-lhe as palavras.
Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Era esse o comportamento que ela estava acostumada a receber. Os aparentemente virtuosos, né, os cumpridores da lei, né, os religiosos da época, lhe pervertiam as boas inclinações. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente. Eu quero fazer uma pausa aqui, né, para a gente poder recordar, queria recordar com vocês os diálogos que nós vimos de Jesus nos capítulos anteriores com os seus discípulos, a dificuldade, às vezes, que Jesus tinha para passar os seus ensinamentos, né? Porque a gente sabe que os discípulos eram espíritos que tinham aceitado a missão de vir com o mestre, mas eram espíritos ainda que tinham tendências, né, a serem transformadas, a serem melhoradas. E muitos deles, né, como Pedro, por exemplo, né, tinham muitas convicções ainda fortes no seu coração que impediam ele de entender por completo o que Jesus estava falando. João, por exemplo, se vocês se lembram no capítulo anterior, né, que é a comunhão com Deus, teve uma hora que Jesus falou para ele assim: será que também tu ainda não entendeu, João? E nos outros capítulos, né, os discípulos falam: mestre, você me acalma o coração, mas eu ainda não entendi. E Jesus ali naquele esforço, né, sempre carinhoso, acolhedor, mas naquele esforço de explicar. Com Maria de Magdala não acontece isso. Percebam o discurso dela com Jesus. Ela consegue assimilar e compreender a mensagem de Jesus, né? E Jesus, percebendo isso, ele vai trabalhando esse coração de uma forma diferente. Então, aqui, ó, no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta estreita, não pela porta larga das facilidades, né? Jesus apresentando aqui para ela que o caminho seria difícil. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam, os que lhe pertencem ao círculo pessoal, né? Facinho amar quem está aqui, né? Filho, né? Companheiro, esses é fácil de amar. Os que defendem os seus familiares, os que adoram os deuses do favor. Essa é a porta larga, né? Das facilidades. Mas aquele que verdadeiramente ama, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. Na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que foi o que ela teve até agora, né? Satisfações materiais, passageiras, mas que não preencheram até agora o seu coração. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E olha a resposta que ela vai dar. Maria escutava, embevecida e ansiosa, por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, e interrogou. Ela não está falando que ela está com dificuldade de entender. E ela fala para Jesus, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Ela entendeu de primeira. Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Sim, Maria, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Viver bem
É saber passar pelas dificuldades da vida, sabendo que elas estão ali para transformar o que a gente ainda precisa transformar, porque se assim não fosse, a gente não teria dificuldade. Viver bem é saber, como a gente viu lá na oração dominical, rogar a Deus não que resolva os nossos problemas de forma fácil, mas que nos dê sabedoria, perseverança, resignação e fé para que a gente possa resolver. Porque se a nossa estrada está tortuosa, fomos nós que transformamos ela nessa tortura. Então, esse viver bem é o viver bem que Jesus está falando aqui, de saber imolar-se. Na tua condição de mulher, olha esse preparo, né? Isso aqui é muito sutil, gente, mas olha o preparo que Jesus faz, né? Para a caminhada que ela deveria, né? Ter pela frente, e ela entende. Olha a sutileza com que ele coloca e olha como ela compreende. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Por que Jesus está puxando para Maria a condição das mães, né? Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. No entanto, na sua tarefa silenciosa, são os corações maternais. Por quê? Porque o amor de mãe, né, é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus. Os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. É o amor de mãe que não cansa, é o amor de mãe que acolhe, é o amor de mãe que é o mais próximo da pureza de amor de Deus. Mas por que será que Jesus está falando isso para ela? Maria ouviu aquelas advertências e começou a chorar, a sentir no seu íntimo o deserto da mulher sem filhos. E falou para Jesus: desgraçada de mim, Senhor, eu não poderei ser mãe. Então, atraindo ela brandamente a si, o mestre acrescentou: olha a construção de Jesus nesse coração. E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aqui ele já dá o norte para ela, né? Aquela interrogação pareceu despertar as suas meditações mais profundas. Compreendeu de plano. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito. Pela primeira vez, talvez, né? Ela se sentiu viva, importante, capaz. Convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase da sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, de agora em diante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que você está me ensinando. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento e procurareis os infortunados para lhe aliviar-lhes as feridas do coração. E estarei com os aleijados e com os leprosos. Nesse instante, Simão, eles se recordam, eles estão na casa de Simão Pedro. Simão passou, viu Jesus conversando com aquela mulher que ele sabia quem era, lançou para ela um olhar aqui, ó, como Humberto de Campos coloca aqui, ó, lhe sentiu o olhar glacial, quase que denotando desprezo, e ela já receosa, né, de perder a convivência com o mestre, perguntou com interesse:
Senhor, gente, olha a pergunta que ela faz para Jesus. Quando partir deste mundo, como ficaremos? Eu fico perguntando onde que ela tirou, né? Esse conhecimento, quando você partir desse mundo, como ficaremos? Certamente que partirei, mas estaremos eternamente unidos em espírito. E todos nós, né? Continuou Simão Pedro lá, olhando para a cara dela. Vai embora não, minha filha, da minha casa? Você não é bem-vinda aqui. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar de Simão, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Depois dessa passagem, vem, né? Aí outros acontecimentos, Jesus é crucificado, né? Aquele martírio que a gente conhece. E quem Jesus escolhe, porque não foi o acaso, não sejamos ingênuos de achar que é o acaso, quem Jesus escolhe para aparecer primeiro e confortar com seu retorno? Alguém aqui não sabe? Todos nós sabemos, né? Maria de Magdala. E aí eu quero que vocês abram agora para o meio do nosso capítulo. O capítulo ainda tem coisa para frente, mas eu quero que a gente abra agora a primeira reflexão. Não tem texto aqui, é só imagem mesmo. Por que Maria de Magdala foi escolhida por Jesus para ser a primeira a vê-lo retornar depois da crucificação? Por quê? Fala, Pri. Vou botar por ordem aqui. A Priscila levantou a mãozinha. Fala, Pri. Porque quando Jesus era ela. Tá picotando, Pri. Estava lá com Maria, indo tudo junto com Maria. Então, o meu entendimento que Jesus fala, você não é mãe, mas você pode ser mãe, né? Mas... Pri, não tá dando para ouvir nada que você tá falando, tá com muito chiado. Tá me ouvindo agora? Tá. Tá me ouvindo? Tá. Então, eu acho que você conseguiu ouvir. Foi Maria Madalena que ajudou, né? Maria a divulgar o sangue de Jesus na crucificação. Através de Jesus. E eu acho que ela ali tem alguém com o microfone aberto junto comigo. Tem. E eu acho que ele usou ela, quando ele falou para ela de outras pessoas, né? Como ela não poderia ser mãe de um filho dela, mas que ela fosse mãe de outras pessoas, eu acho que ele, no meu entendimento, tá? Que ela estivesse ali com outras mães, né? No caso ali de Jesus, não sei, alguma coisa desse tipo. E ela se curou do pecado, né? Por ela ter se entregou inteira para Jesus, né? Então eu acho que é isso. Sim. Até a morte ela teve lá. Fiel, né? Até o final. Tem isso também, Pri. Isso que você falou tem isso também. Ela se mostrou corajosa ali até o final ao lado dele, sim. No momento que todos se afastaram com medo, né? Ela provou a sua fidelidade ali a todo tempo ao lado de Maria. Muito bom. Quem quer falar mais? Obrigada, Pri. Quem quer falar mais? Posso falar? Eu. Ó, vou seguir a sequência aqui da minha tela. A Cris está em cima, embaixo da Cris está a Elza. Fala então primeiro a Cris, depois a Elza fala. Eu acho o seguinte, Maria de Magdala, ela compreendeu até o que você tinha falado, melhor que os
próprios discípulos que já estavam com ele há mais tempo a essência do amor, do verdadeiro amor, do que ele veio realmente fazer aqui nesse planeta. Então, ele percebeu que ela compreendeu, como se diz assim, você vai ser uma das minhas seguidoras para expandir toda essa verdade. Então, ela foi, porque os outros tinham preconceitos. Você viu, o próprio Simão Pedro tinha grande preconceito só em olhar para o que essa senhora está fazendo na minha casa, para não dizer outro nome, né? Todos eles tinham muitas dúvidas, muitos questionamentos. Ele, quanto mais explicava, parece que mais dúvidas eles tinham. Ela não. Ela entendeu, assim, de imediato a essência do amor dele. Então, por causa disso, eu acho que ele apareceu para ela justamente até para uma coisa. Ela se sentia, às vezes, tão culpada e tão pequena diante de todos que estavam ali, que ele quis mostrar para ela, não, você é importante para Deus. Então, siga o seu caminho. Eu estou aqui, você é importante para Deus. Eu sinto que é isso, entendeu? Eu sinto isso. Foi o mesmo que aconteceu, acho, com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso também vinha erroneamente fazendo, aí, de repente, quando ele viu Jesus naquela presença, aquela imagem de Jesus, ele se transformou, ele entendeu ali a essência de Jesus. Então, são espíritos que não ficaram com dúvidas. Para você ver, até depois da morte de Jesus, do desencarne de Jesus, eles continuaram, os próprios discípulos continuaram em dúvida. Eles demoraram ainda para poder continuar com a... Então, eu acho que Maria de Magdala, na minha mente, Maria de Magdala e Paulo de Tarso foram espíritos que, na essência, eles bastaram uma coisa, uma palavra, uma aparição, para eles se transformarem no que eles foram. Então, essa é a minha concepção, entendeu? Que eu sinto isso. Cris, muito Ô, bom. Cristina, você tirou a minha fala. Ô, Ana, você tá com alguma coisa na frente do seu vídeo aí que não tá dando pra gente ver você. É o meu negocinho. Mas fala de novo, Ana. Tenho certeza que você vai falar com outras palavras. Eu até escrevi aqui, ó. A Cristina falou tudo. Que ela compreendeu a essência do amor maior do Cristo. Né? Enquanto os outros tinham dúvidas, preconceitos, né? E tinham aquela dificuldade, né? Senhor, ainda não compreendo. Né? Ela, de imediato, as mulheres têm que sair na frente. Condição sine qua non. Muito bom. A Elza agora. Elza, obrigada, Ana. A Elza, depois a Lu. Ela se converteu logo no primeiro encontro com Jesus, né? Ela demonstrou, assim, uma inteligência, né? No espírito dela inteligente, que ela não se submeteu às convenções da época. Então, ela tinha uma percepção já, acho que do espírito dela mesmo, para esse entendimento dessa essência que a Cris estava até falando, né? Ela foi fiel, depois do resto da história aí da vida dela, a gente vai ver que a fé dela era uma fé concreta naqueles propósitos que Jesus estava trazendo para ela, para todos os discípulos na época. E ela soube compreender de imediato. Ela tinha essa percepção, entendeu? Eu acho que é isso. Gente, vocês são muito estudiosas. Muito bom. Obrigada, Elza. Lu? Muito bom. Muito bom. Tá liberada já, Lu, microfone. Eu tô só... Pronto. Eu acho que vocês falaram umas coisas também que eu pensava, Cristina, Ana, Elza, do fato de que, enquanto eles, né, os apóstolos, tinham todas as dúvidas, todas aquelas coisas arraigadas, ela, como já
tinha uma sociedade em que ela já se sentia desprezada por causa do caminho que ela escolheu, ela já tinha passado por coisas, né? Porque ela com certeza passou por coisas horríveis para ela decidir abandonar a família, decidir seguir um caminho que ela sabia que era um caminho sem volta. E também é muito bonito quando ela pergunta a ele o que vai ser dela, né? O que vai ser deles quando ele partir. E tá aí, a resposta dele é essa: quando ele partir, ele vai continuar, a conexão continua, aquele vínculo é um vínculo imortal, é uma coisa como o amor, né? É impossível de ser quebrado. E acho que é isso. Ela teve que abrir mão de tanta coisa. Ela falou do Paulo de Tarso, e Paulo de Tarso abriu mão de tudo, né? Ele abriu mão do poder, das sinagogas, a família dele jogou ele para o escanteio, os amigos viraram as costas. E ela aqui, eu não conheço bem a história dela assim, detalhadamente, porque ela, como mulher, ninguém não estava nem aí, né? Mas eu não sei se ela abandonou o palácio dela, se ela vendeu as coisas dela e começou a ajudar as outras mulheres, conforme Mas você já ela... vai saber disso, Lu. A Tem que gente tem o esperar. Humberto de Campos, você esqueceu? Ele vai falar pra gente. E espera, então, a próxima semana, capítulo Não, novo. é hoje mesmo. Vamos ficar para fazer? Vocês podem? Vocês é que sabem. A Ana tem o cursinho. É pouquinho ainda que falta. Então vai lá. Então A vou Aninha parar quer até de falar, falar. tá tão bom. A Ana Pinho quer falar. A Aninha quer falar, Aninha? Tirou a mão, botou a mão, tirou a mão, botou a mão. Fala, Aninha, pode falar. Cadê tu? Ué, ela saiu? Caiu? Tô te vendo, Não Aninha. posso Marconi. falar, a Marconi tá vendo futebol aqui. Ah, Marconi, deixa esse Fluminense para lá, Marconi. A gente está estudando Humberto de Campos. Meu irmãozinho querido. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Ó, a Cris, né, falou de Paulo de Tarso e a Lu falou de Paulo de Tarso, né? Vocês acham, né, muito bem comparado a transformação desses dois espíritos. Mas qual dos dois vocês acham, para quem... Acho que aqui todo mundo conhece a história de Paulo de Tarso, né? Elza, não vale para você essa, hein? Ah. Tô brincando, Elza, pode falar também. Pode falar, Elza, brincadeira. Quem vocês acham desses dois espíritos que passaram que teve a maior transformação? Agora eu posso falar. Agora, ele já foi. Então fala, Aninha, depois a Elza fala. Ó, Elaine, só um minutinho, desculpa interromper, gente. Eu vou precisar sair porque eu estou na reunião com do atendimento fraterno. Tá bom. Tá bom? Tá bom, meu Beijo. amor. Beijo. Tchau. Fala, Aninha. Depois a Elza. Então, Maria Magdala foi a que teve maior transformação, porque ela não conhecia as leis de Deus. Paulo de Tarso já conhecia, os outros também já conheciam. Madalena era a única que vivia uma vida diferente. E ela foi... Meu primeiro contato com Cristo, ela não teve dúvida nenhuma. Ela já foi tocada antes de conhecer Jesus. Ela já estava sensibilizada pelo trato de Jesus para com as pessoas. Ela nunca tinha visto tamanha consideração de uma pessoa, né, com o povo, com tamanho respeito. Isso já tinha sensibilizado ela. Quando ela encontra com Jesus, Jesus fala com ela imediatamente, toda aquela sede de amor que ela tinha, ela é preenchida ali, ela é saciada.
de toda a sua sede, de toda a sua, né, necessidade de um amor verdadeiro, né? E ela vivia num mundo de luxúria, de riqueza, de amores falsos que não preenchiam o seu coração. E Jesus preenche totalmente. E Jesus também, ele dá uma levantada na mulher, né? Ele valoriza o papel da mulher, ele respeita a mulher. Então, ele posiciona a mulher no seu devido papel de importância, né, na vida humana, né? Então, eu acho que Muito para bom, mim foi Aninha. a Dalena. Muito bom. Obrigada, Aninha. Elza? Eu acho que ia ser Maria de Magdala, porque o Paulo de Tarso, ele venceu o orgulho, a vaidade que ele tinha, né? Tinha inteligência, ele conhecia o Antigo Testamento, né? Mas ele não conhecia ainda Jesus, né? Mas ela venceu os vícios, né? Então, ela teve um embate maior do que o dele, porque os vícios para o espírito assim eu acho que é mais forte para ser vencido, entendeu? Muito bom. Oi, a Ana voltou? Voltou, Ana? Voltei aqui, ainda não começou. Ela topou começar. Então vambora. Chegou na hora boa. É porque eu dei a sugestão dela começar às 9h15, mas ela não tinha me respondido. Aí agora ela respondeu. Ó, eu quero dizer que vocês são maravilhosas. Adoro ouvir vocês falarem. Tudo que vocês falou, Emmanuel falou de Maria Madalena. Porque Emmanuel disse assim: ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o mestre, nem mesmo Paulo de Tarso. E aí eu vou pedir licença para vocês para a gente ler esse texto. Primeiro, deixa eu explicar, né? Eu faço o meu estudo inspirado muito nos estudos do Haroldo, né? Aquele que está na frente a gente tem que usar como inspiração, né? Então, o Haroldo é muito estudioso, né? Todo mundo conhece. E vendo o estudo dele, ele trouxe esse texto maravilhoso que está no Caminho, Verdade e Vida. E, gente, vamos ler o texto? Vale a pena. Vou ler para vocês. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convida à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixar o mestre tantas figuras mais próximas da sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe, ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é de profunda e simbólica em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonado pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conheceu o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecer a seu contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam e paralisam a alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos fiel até o fim. Nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor da sua existência angustiosa. É compreensível
que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o mestre primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria Magdala, houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Consegui ler. E nos evangelhos, né, de Marcos, que eu li, de João, Marcos, João e tem outro, acho que é Mateus, parece. Ela está sempre presente, né? Tanto na crucificação, ela era uma delas que estava junto a Maria, né? Ela que foi com as outras, também com Joana de Cusa, para levar óleos para ir lá na sepultura, né? Sim. Que não encontrou, né? Numa passagem diz que ela não encontrou e voltou, na outra que ela foi sozinha. Tem umas diferenças assim, né? Mas ela estava sempre presente, né? Sempre junto a ele, né? Por isso a preocupação dela quando ele fosse embora, né? Como é que ela ia ficar, né? Verdade, Elza. Mas é muito lindo, muito linda a história dela, né? Muito, né? Mas vamos terminar. Vamos terminar que a Lu quer saber o que ela fez da vida dela, né, Lu? A Lu quer saber. Bom, aqui Humberto de Campos coloca, né? Mais tarde, depois da gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou para Jerusalém, de Jerusalém para Galiléia, seguindo os passos dos companheiros. Ela foi, né, com os discípulos ali para Galiléia. Algum tempo depois, né, a gente sabe que os discípulos se dividiram, né, de 2 em 2, e foram, né, e viajaram para fundar, né, as igrejas, né, para fazer cada um o que ele tinha que fazer. Eles saíram. Ao disporem-se os 2 últimos companheiros, Humberto de Campos não fala para a gente quem são esses 2 últimos, a partirem definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente que lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas, Jerusalém. Ambos, no entanto, se negaram a anuir com os seus anseios. Temia-lhe o pretérito de pecadora, ou seja, reinava ainda, né? Ainda depois disso tudo, olha a dificuldade desses espíritos, né? Depois disso tudo, reinava ainda o preconceito sobre ela. E ela olhava para... Oi? Eu acho que é num dos evangelhos que falam, que fala que Pedro e João que foram os últimos. Fala, Elza. Pedro e João, mas eu não sei qual deles. Tenho anotado, mas eu não sei qual dos evangelhos que diz. Se você lembrar, depois você fala. Aqui Humberto de Campos não diz quais são. Não diz, não diz. No texto não diz. Se você lembrar, depois você fala para gente. Então, Maria compreendeu, né? Mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Fechou o olho, né? Sentiu aquela dor. A lágrima correu, mas não contestou. Compreendeu a sua condição. Humilde sozinha, resistiu a todas as propostas, porque vieram, continuaram, né? Condenáveis, que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos, porque quando a gente se coloca no caminho, né, para nos transformarmos, a prova vem para tentar a gente, né? É assim com todo mundo, não seria diferente com ela, mas ela resistiu. Sem recursos, ela trabalhou em Magdala e Dalmanuta para se manter forte nas horas mais ásperas e alegre nos sofrimentos mais escabrosos. De vez em quando, ela ia às sinagogas para lembrar de Jesus, dos seus ensinamentos. Por vezes, chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a mensagem do Messias, abandonada dos seus amigos, né? Certo dia, ela viu um grupo de leprosos
que veio de Dalmanuta, que procediam de Idumeia. Aqueles infelizes cansados e tristes em supremo abandono. Eles vinham em busca de Jesus, né? Porque sabiam, chegou até eles que Jesus curava, e eles vieram. Só que Jesus já não estava mais ali, né? Cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas lhe fechavam. Maria foi ter com eles. Quando ela viu aquele grupo de leprosos, que todo mundo fechava a porta, perguntando por Jesus, ela foi até eles. E Maria foi ter com eles e sentindo-se isolada, né, da sociedade, com amplo direito de empregar sua liberdade ali, porque ali eles não teriam como exigir dela o que a sociedade exigiam, né? Ela começou a falar dos ensinamentos de Jesus para eles, começou a pregar para eles aquele evangelho, né? Todas aquelas promessas que ela havia escutado do Cristo. E aí depois ela foi com esse grupo para o campo dos leprosos e passou a viver lá com eles e falar para eles, né, do evangelho. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia dos ensinamentos de Jesus. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do mestre, sem preconceitos, né? O amor que acolhe indiscriminadamente, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em pouco tempo, ela também contraiu a lepra. Ficou doente. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias, de que somente sabiam viver os que se sabiam imolar. Experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Amor, né? Soube amar e amor. Sentindo-se ao termo de sua tarefa, né? Ela quis rever os amigos do seu círculo pessoal que se encontravam em Éfeso. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros. Ela sabia que estava no fim da vida e queria encontrar os amigos. Amigos no coração dela, né? Mesmo eles tendo abandonado ela, né? Mesmo eles tendo ainda demonstrado sem disfarçar o preconceito, no coração dela eram seus amigos. Dentre aqueles doentes, os que ainda... E aí ela falou, né, para aquele grupo que ela começou a conviver ali, que ela queria partir, queria ver os seus amigos, sabia que estava chegando a sua hora, e foi. E no dia da sua despedida foi aquela comoção, né? As crianças, todos aqueles doentes ali, entregavam as suas migalhas, né? Fruto das suas esmolas escassas para ela, e vinham beijar-lhes a sua mão. E ela foi. Na fortaleza da sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale. Mais uma trajetória difícil que ela teria que ainda nos últimos dias da sua vida percorrer, né? O que ela encontraria no caminho? Agora já tomada pela lepra, né? Que já era um plus na dificuldade de você transitar. Observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivo para lamentação. A pele podia estar calejada de ferida, mas o espírito estava lindo e brilhante. Jesus a esperava e sua alma era fiel. E aí, quando ela chegou perto de Éfeso, né, quando ela avistou lá o conjunto de casas, quase chegando na estrada, o corpo não teve mais forças e ela tombou. Mas uma modesta família de cristãos do subúrbio recolheu ela e levou ela para casa. Entretanto, os largos dias de padecimento debateu-se entre a vida e a morte. Entre um suspiro e outro, ela lembrava dos ensinamentos do mestre, lá na Cafarnaum,
naquele ambiente de flores, de árvores, na beira do lago. Ficava ela lá já com os olhos fechados pela lepra, né? Ela não enxergava mais, ó. Não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras, via com os olhos da imaginação, do espírito, né? O lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto em minuto ouvia um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam um leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Tá bom. Em dado instante, no meio daquele sofrimento, observou que seu peito não mais arfava. Sumiu a dor. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum, devia até sentir o cheiro da brisa, né? E esperava o Messias. Escutou as aves cantando, próximo das ondas do lago, que vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se mais belo que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia o júbilo indefinido. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. E foi. Cara, nenhum dos apóstolos ajudou ela. Gente, eu tô rosa chiclete com isso. Aninha. Rosa chiclete é ótimo. Cada um tem a sua. Gente! Não conhecia isso, os caras não aprenderam nada, então, meu Deus do céu! Não, Ana, desculpa, Ana. Ana, Oi. Jesus acolheu ela. Que é melhor do que isso, eu não quis. Pois é, eu sei, mas caramba, com tantos ensinamentos que eles ouviram de Jesus. Mas eles estavam na caminhada. É que ela já estava num outro patamar. Mas eles estavam na caminhada, não é à toa que eles fizeram parte ali, né, do Colégio de Jesus. Mas lá todos eles, né? Todos eles, inclusive Judas, né? Não sei se vocês se lembram do texto da entrevista de Humberto de Campos com Judas. Já estão ali, ó, do lado do Cristo. Ai, meu coração, quem quer falar? Depois eu vou botar um cordel que eu fiz dessa passagem. Ai, que Madalena. linda, Aninha. Tá? Bota no grupo pra gente. Vou colocar lá. Elaine, é muito ela sabia, né? O amor foi tanto, né? Que ela sabia que ela ia ser contaminada. Que ela era uma pessoa inteligente, dava para perceber, né? Ela não é que nem aquela outra que também era prostituta, que ia ser... Teve uma passagem dela aí também que a gente estudou. Né? Ela era uma pessoa inteligente. Ser apedrejada, né? Ela sacava. E ela não... Ela tinha a proteção dos romanos ali, né? Por isso que ela não foi como a outra, né? Que ia sendo apedrejada. Mas ela amou muito, até ela se sacrificou em nome do amor, né? Ela deu assim a entender, né, nessa passagem, que ela teve um dever para com Jesus, né? De seguir no devotamento, na fidelidade a Deus e a Ele, né? Ela, em todo o tempo, ela não vacilou, né? Como os outros vacilaram o tempo todo, né? Até mesmo quando eu falei, ela estava perto de Jesus até o fim, né? Na cruz lá, junto com
com Maria. Foi Exatamente. muito bonita essa Muitos passagem. ensinamentos, né? A gente consegue Muito tirar, a lindo. gente ficar refletindo, porque você vê ela, aos olhos da sociedade, ela era mais impura, né, na linguagem deles, ali envolvida em toda aquela situação. Mas também, no momento que ela escuta a voz do mestre, ela é a que mais, né? Enquanto esses, como a Ana está questionando aí, né? A Ana está brava com os discípulos que largaram ela. Eles, né, ainda tinham, mesmo Jesus ali, o que eu falei para vocês, sentem o diálogo com ela e lembrem-se do diálogo de Jesus, né? A dificuldade que ele tinha de falar. Por quê? Gente, a gente não isso, a gente não tem como penetrar no coração do outro. O outro pode estar em erro, né? Mas dentro do coração dele, ele pode ter uma capacidade imensa, muito maior do que a nossa, de voltar para o caminho, né? Que é o que a gente chama de pecado, né? Que é errar o alvo, sair da reta de Jesus, né? Às vezes, aos nossos olhos, está pecando mais do que a gente. Mas, de repente, né? Num simples tropeço, vai dar um salto muito maior que o nosso, né? Com certeza. Então, por isso que a gente não... O coração do outro é terra que a gente não pisa. Só Jesus penetrava e sabia exatamente, mais do que o próprio Espírito, Jesus conhecia aquele Espírito. Muito bom, amores. Eu estava até assim Muito questionando, bom. né? Perguntando, meditando mesmo. Quando Jesus fala do amor com sacrifício, né? E eu estava pensando assim, qual o meu sacrifício? Entendeu? Fiquei pensando. Aí eu vi o sacrifício, lembrei do sacrifício da minha avó, da minha mãe. Mas aí eu fico pensando, qual é o meu? Eu não, ainda não saquei o meu, não. É o sacrifício de ter espírito. Mas é um Porque exercício não é bom, né? espírito, não. É um bom exercício, é uma boa reflexão. Eu fiquei pensando, não achei ainda não. O que eu estou fazendo aqui? Alguma coisa a gente está. Amores, alguém quer falar mais alguma coisa? Adorei o nosso estudo de hoje. Muito bom, eu também. 1h30, hein? Amei. Então vamos, então. Ó, a Elza está chamando a atenção. Não, tá ótimo. Então tá, vamos então terminar. Sussu fechou. Sussu, você tá aí ainda? Raíssa, meu amor. Tô sim. Tô aqui vendo tudo e ouvindo tudo. E amando toda a história. Lindo, né? Então, para a gente encerrar essa nossa noitezinha de estudo, dormir com o coração quentinho, lembrando de Jesus, abraçando Madalena, imaginando que é a gente que ele está abraçando, sentindo essa luz, essa irradiação de amor. Quem quer fazer a nossa prece? Eu posso fazer. Então faz, por favor. A Aninha quer fazer, deixa ela fazer. Pode fazer. Não, pode fazer, Aninha. Eu fiz semana passada. Pode fazer, tranquilo. Tá bom. Então vamos orar e agradecer muito. Então, envolvidos, né, pela história belíssima, que muito nos inspira, essa figura feminina, forte, corajosa, confiante, né, que ela possa nos inspirar para seguirmos a nossa caminhada, assim como ela fez, confiante em Jesus. E que nós possamos também inspirar outras mulheres e pessoas sobre Jesus, né? Jesus, esse mestre de amor e carinho, esse mestre que transforma, né, com a sua palavra, com seu exemplo, e nós somos muito gratas por esta oportunidade de conhecê-lo e de ouvir o seu chamado.
e seguir em frente. Que a paz do Senhor esteja presente em todos os lares representados aqui e que também chegue aos lares daqueles que estão em nossos pensamentos, dos lares das pessoas aflitas e necessitadas. Muita paz para todos, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Então, amores, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Terça-feira que vem tem mais. Okay. Fiquem com Deus, tá? Boa noite, tá? Uma noite abençoada. Beijo Coloca para lá o vocês, cordel. meninas. Beijo.